Vamos explorar conceitos, identificar espécies de doenças, compreender etiologias, fisiopatologias, agentes nocivos e muito mais. Além disso, vamos discutir o nexo técnico-previdenciário, que é crucial para estabelecer a relação entre a doença e a atividade laboral do trabalhador. Ao final desta aula, você estará preparado para enfrentar questões sobre esse tema com confiança. Conceitos fundamentais. Exemplo real: um trabalhador da construção civil que desenvolve silicose, doença pulmonar causada pela inalação de partículas de sílica devido à exposição constante ao pó gerado no ambiente de trabalho. Doenças do trabalho. Estas são doenças que, embora não tenham como causa exclusiva o trabalho, são agravadas pelas condições em que o trabalho é realizado. Elas podem estar ligadas a fatores ambientais ou organizacionais do local de trabalho. Exemplo real: operador de telemarketing que desenvolve uma lesão por esforço repetitivo, ler devido à má ergonomia do posto de trabalho. Dica de memorização para não confundir: pense. É algo exclusivo de uma profissão, enquanto do trabalho pode acontecer em qualquer trabalho, mas é agravado por ele. Duas espécies de doenças relacionadas ao trabalho. As doenças relacionadas ao trabalho podem ser divididas em várias espécies, dependendo dos fatores que as causam. Entre as principais destacam-se doenças respiratórias. * resultam da inalação de substâncias tóxicas ou alergênicas no ambiente de trabalho. Exemplos incluem asma ocupacional, silicose e asbestose. Doenças dermatológicas são causadas por contato direto com substâncias químicas ou agentes biológicos. Exemplos incluem dermatite de contato e micose, doenças musculoesqueléticas decorrentes de posturas inadequadas, esforços repetitivos ou carga física excessiva. Exemplos incluem tendinites, bursites e a síndrome do túnel do carpo. Doenças auditivas causadas pela exposição prolongada ao ruído excessivo no ambiente de trabalho. A mais comum é a perda auditiva induzida por ruído. Doenças psicológicas: estresse, depressão, síndrome de burnout, que são resultados de condições de trabalho adversas, como pressão excessiva, assédio moral. Por falta de suporte. Dica para lembrar das principais espécies: use o mnemônico Hanzeri. Respiratórias, digestivas, musculoesqueléticas, psicológicas, que impele. Doenças dermatológicas. 3. Etiologias e fisiopatologias. Etiologia é o estudo das causas das doenças, enquanto fisiopatologia é o estudo de como as doenças se desenvolvem no organismo. Em doenças relacionadas ao trabalho, essas causas podem ser divididas em agentes químicos. São substâncias que, ao serem inaladas, ingeridas ou absorvidas pela pele, causam danos à saúde. Incluem solventes, metais pesados, pesticidas e outros produtos químicos. Agentes físicos são fatores como ruído, vibração, radiação, calor ou frio extremo que podem causar danos aos tecidos e órgãos. Agentes biológicos são organismos como vírus, bactérias, fungos e parasitas que podem causar infecções ou doenças ao entrar em contato com o trabalhador. Risco * fatores ergonômicos, posturas incorretas, movimentos repetitivos e levantamento de peso inadequado que resultam em lesões musculoesqueléticas. Fatores psicossociais: estresse, pressão para cumprir prazos, ambiente de trabalho hostil e a falta de apoio emocional que podem desencadear doenças psicológicas. Exemplo de fisiopatologia: um trabalhador exposto a solventes diariamente pode desenvolver uma hepatite tóxica, onde o fígado é danificado pelos produtos químicos absorvidos pelo organismo. O processo fisiopatológico envolve a degradação das células hepáticas e a inflamação do fígado. 4. Agentes nocivos e agravos à saúde. Os agentes nocivos são aqueles que, quando presentes no ambiente de trabalho, causam danos à saúde dos trabalhadores. Esses danos são chamados de agravos à saúde e podem variar de leves a graves, dependendo da intensidade e duração da exposição. Agentes nocivos principais: químico, como já mencionado, e em substâncias tóxicas, solventes, pesticidas que podem causar desde alergias a doenças graves como câncer. Físicos * ruído, radiação ionizante, calor excessivo que podem levar a condições como perda auditiva, câncer de pele e doenças cardiovasculares. Biológicos: vírus, bactérias, fungos, parasitas que podem causar doenças infecciosas como a tuberculose e micose. Risco * ergonômicos: posturas inadequadas, esforço repetitivo que resultam em lesões como tendinite e bursites. Agravos à saúde: lesões agudas como queimaduras, cortes, fraturas que ocorrem devido a acidentes no trabalho. Doenças crônicas * que se desenvolvem ao longo do tempo devido à exposição contínua a agentes nocivos, como doenças respiratórias e doenças musculoesqueléticas.
Exemplo real: um trabalhador em uma fábrica de produtos químicos que não usa proteção adequada pode desenvolver uma dermatite de contato ao manusear substâncias corrosivas. A dermatite é um agravo à saúde causado pela exposição ao agente nocivo químico. 5. Nexo técnico previdenciário. O nexo técnico previdenciário, essencial para determinar se uma doença pode ser considerada relacionada ao trabalho para fins de benefícios previdenciários. Existem 3 tipos de nexo técnico: o nexo técnico individual, estabelecido quando há uma relação clara entre a doença e a atividade específica exercida pelo trabalhador. Exemplo real: um trabalhador de uma mineradora que desenvolve silicose. A relação entre a inalação de pó de sílica e a doença é direta e facilmente identificável. Nexo técnico profissional: quando a doença é reconhecida como típica de uma determinada profissão, existe uma presunção de que, se o trabalhador exerce determinada função e adquire a doença, esta está relacionada ao trabalho. Exemplo real: trabalhadores de hospitais que desenvolvem tuberculose. Devido ao ambiente de exposição frequente ao bacilo, presume-se a relação com o trabalho. Nexo técnico epidemiológico: baseado em dados estatísticos que mostram que determinadas doenças são mais frequentes em certas categorias profissionais. É utilizado quando há dificuldade em provar diretamente a relação entre a doença e o trabalho individual. Exemplo real: se houver uma alta incidência de doenças cardiovasculares de caminhão, pode-se estabelecer um nexo epidemiológico entre essa categoria profissional e a doença. 6 exemplos de casos reais. Maria, uma operadora de caixa em um supermercado, começou a sentir dores nas mãos e nos pulsos. Ao procurar um médico, foi diagnosticada com síndrome do túnel do carpo, uma condição comum entre trabalhadores que realizam movimentos repetitivos. Como Maria trabalha 8 horas por dia manipulando caixa, ficou claro que essa era uma do trabalho. Ela foi orientada a procurar o INSS para requerer o benefício por incapacidade temporária, baseado no nexo técnico profissional. Qual você acha que é a maior dificuldade em identificar uma doença relacionada ao trabalho? Comente aqui embaixo e vamos discutir. Até a próxima aula, concurseiros, e continue firme na sua jornada rumo à aprovação.